assunto tão delicado, tão importante e ainda considerado tabu, que nós estamos aqui nesse trabalho onde eu quero parabenizar os alunos, a direção da faculdade, por levantá-lo e, com certeza, para que ele seja mantido, para que novas gerações de alunos entendam como pode ser tratado, como podemos abordar esse grande problema que já é considerado de saúde pública. Permitam ler algumas coisas antes que eu comece a falar. Não sei mais o que fazer, mas parece que alguém me chama. Sinto minha alma congelar, minhas forças diminuírem, o desespero toma conta dos meus pensamentos. Me sinto sufocada por todos os meus sentimentos. Meu Deus, o que está acontecendo? Desculpem, mas não consegui ser forte. Nem mesmo o choro do meu filho, longe a me procurar, me tira a concentração. Aqui dentro não existe mais nada. Tudo foi arrancado sem piedade alguma. Ninguém pensou em mim. Em sentimento, cada um por si. E hoje eu sou por mim. Fiquem em paz. Carta de uma mãe que se suicidou-se aos 32 anos de idade. Obrigado do fundo, outra carta. Do fundo do meu ardente e nauseado estômago, por suas cartas e preocupação nesses últimos anos. Eu sou um bebê errático e triste. Eu não tenho mais a paixão e por isso lembre-se, é melhor queimar-se de vez do que apagar-se aos poucos. Kurt Cobain, vocalista do Nirvana, em 5 de abril de 94. Para quem das gerações mais novas não o conheceu, foi um grande vocalista que aos 27 anos suicidou-se com uma espingarda. E talvez seja esta a carta de um suicida mais famoso no Brasil. Nada mais posso vos dar a não ser meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro. Eu ofereço em holocausto a minha vida. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Getúlio Vargas, em 24 de agosto de 1954, presidente do Brasil. E por que as pessoas querem se matar? É um ato de coragem? É um ato de covardia? É um ato de desespero? Para mim é um assassinato que a pessoa comete a si próprio. Por que a pessoa é levada a uma situação como esta? Talvez dentro da faculdade seja eu um dos professores que mais atuou nessa área. Eu fui médico numa cidade do interior de Santa Catarina por mais de 17 anos, fui o único médico dessa localidade. E essa localidade era, naquela época, o segundo lugar do estado e maior número de suicídios. E eu falo isso com nenhum orgulho, que tive que atender a muitos deles, das mais variadas formas. Sejam enforcamentos por corda, por correntes, por armas de fogo, por armas brancas, por afogamentos, onde as pessoas diziam que iam se matar e realmente faziam. A família ficava empolvorosa, procuravam todas as maneiras de proteger, de cuidar, mas num leve deslize, este suicida, no pequeno descuido, ia lá e consumava seu fatídico ato. Atendia vários, antes e depois. Inclusive, há uma situação muito interessante, que o suicida, ele procurou médico até 30 dias antes. Ele procurou ajuda. Sabe de que forma foi isso? De que forma que ele já tinha concebido esse seu terrível plano? E ele acaba consumando esse ato. Dados da Organização Mundial de Saúde, como muito bem nos apresentou a Tassiane, dizem que em 2014, em todas as guerras do mundo, morreram 420 mil pessoas. Naquele mesmo ano, morreram 850 mil pessoas por suicídio. Mais que o dobro do que morreram de mortes violentas, digamos assim. Não que o suicídio não seja uma forma de morte violenta. Como bem disse a Tassiane, a cada 40 segundos alguém morre. 20 milhões tentam durante o ano
quase 1 milhão consegue esse ato nefando para a sua vida. Quando eu começo, no primeiro período, a falar sobre a tríade nefasta do século XXI, que são a depressão, a ansiedade e a insônia, talvez me julguem que eu estou falando muito precocemente, são alunos muito jovens, mas se a gente não começar levantando esses assuntos para essa turma que está começando, para que eles entendam que serão os assuntos, infelizmente, predominantes nesse século que nós estamos, e que dentro de aproximadamente 5 anos, essas doenças serão as doenças número 1 na humanidade, principalmente a depressão, eu acho que eu não faria um trabalho correto. Que daí já vai se conscientizando este aluno, conscientizando as pessoas da gravidade que é a questão do suicídio. Porque ninguém tem direito de tirar sua própria vida. A vida é um dom divino. E esse dom divino tem que ser mantido, porque só Deus pode tirar a nossa vida. E isso eu não estou falando de uma forma cristã, apenas porque eu coordenei, alguns anos atrás, um curso de pós-graduação em geriatria, e ao encerramento desse curso, eu reuni numa mesa redonda um rabino judeu, um sheik muçulmano, um padre católico, né? Um pastor presbiteriano, um espírita e um budista. Éramos em 6, 7 comigo nessa mesa, e todos eles, nas seitas, nas suas religiões, condenavam o suicídio. Condenavam de forma tal que algumas religiões não permitem que esse suicida seja enterrado junto daqueles que morreram de outras causas. O suicida, ele é negligenciado, ele é marginalizado. E o suicida não entende que com o seu ato cruel, ele atinge mais de 6 a 10 pessoas no mínimo pelo seu ato nefando. Porque um pai, uma mãe, embora doloroso, prefere dizer: do que morreu seu filho? Meu filho morreu de câncer, meu filho morreu num acidente. Mas não gosta e não pode. É uma situação excruciante quando ela diz, meu filho se suicidou, minha filha se suicidou. Ou meu irmão, ou meu pai, ou minha mãe. Porque isso traz uma sensação de fracasso, é devastador para a família fica impotente com aquela sensação do fracasso. O que eu deixei de fazer? O que eu não atendi no meu filho? O que eu não atendi na minha filha? E esse remorso, essa culpa, que às vezes não é do pai, não é da mãe, vai carregar a vida toda. E quando alguém perguntar e ele tiver que dizer, meu filho se suicidou, dá aquela sensação que realmente ele foi um fracassado na vida. E isso, desse suicida, ele atingiu um número muito grande de pessoas. Seus pais, seus irmãos, seus amigos e a todos que conviviam com essa pessoa. E o que leva, não é, a pessoa a fazer um ato tão, vamos dizer assim, de autodestruição? Esse desejo, não é, de tirar a própria vida. O que leva, o que faz isso? Certamente, o maior culpado, entre aspas, disso são os transtornos mentais, liderados de longe pela depressão. A depressão leva à desesperança, leva ao desespero, leva ao desamparo, leva à desilusão. E a pessoa envolvida com a depressão, envolvida sem saber, sem sentir uma saída, acaba cometendo esse ato horroroso, pondo fim à sua vida. E quais outras causas também dentro dos transtornos mentais? Transtorno bipolar, esquizofrenia e outras situações de ordem mental. Mas não podemos esquecer que no jovem, como bem disse a Tassiane, nós temos o bullying, temos a humilhação do jovem, temos o desejo do jovem de querer um objeto. Hoje a vida tornou-se muito materialista, desejo de ter o que ele não tem. E ele acha que, pondo fim à sua vida, ele vai fazer alguma coisa de bom para ele ou para as outras pessoas.
Também temos que lembrar o que é muito comum na juventude, o uso de drogas, que é uma das grandes causas de suicídio, que tem que ser combatida de todas as formas. E tantas outras formas, não é? Os remorsos, as culpas, a perda de prestígio social, a perda de dinheiro, a perda de posição, de dinheiro, não é? Desemprego, como bem falou a professora Tassiane há pouco, não é? Problemas familiares, questões amorosas. Quantos não se matam porque a namorada, a esposa, o marido, o namorado não o quiseram, não a quiseram mais? E são casos, né? Nem vamos falar da literatura, como Romeu e Julieta, ou vamos falar de Otelo, né? Ambas obras de Shakespeare, não é? Mas a nossa literatura está coberta, cheia de suicidas, em vários dos seus aspectos. Temos que lembrar também que hoje a mídia dá uma divulgação muito grande. O que a imprensa segurou, o que a imprensa não quis falar, hoje nós temos a rede social que está aí. E nós temos e tivemos, algum tempo atrás, um problema nefasto, não é? Que foi a baleia azul. Quantos jovens não se mataram por causa daquele tipo de programa, aquele aplicativo, não sei o que era bem, ou aquelas minisséries, né? 13 Reasons Why, que também, quantas pessoas levaram ao suicídio assistindo aquilo? Porque muitas pessoas acham que o suicídio é o fim de tudo, e não é. Para quem tem uma crença mais espiritualista, sabe que a vida não acaba aqui. Você vai ter dívidas. E não é com a sua morte, não é você achando que não tem saída, que parece que o túnel não tem mais uma luzinha lá na frente, que você, pondo fim à sua vida, você vai acabar com tudo, que as coisas acabam ali. Não tem isso. E um outro fator que está vindo aí, muito sério, são os conflitos de orientação sexual. O constrangimento da pessoa que foge do padrão habitual, tendo que enfrentar a sua orientação. Isso traz uma dificuldade muito grande, não é? De fazer, digamos assim, de viver tranquilamente na sociedade. E tem pessoas que se matam por besteira. Até assim, vou me matar só para ele ver, ou para ela ver, ou para os meus pais. Eu vou me matar só para dar na cara dele. Coisas assim, bestas, estúpidas, que não levam a nada, não é? Então, eu vejo isso com muita preocupação, pela vivência que tive com esse grave assunto, que nós temos que combater, para nós acharmos as raízes, as razões que levam, principalmente os jovens, não é? Que hoje a segunda causa de morte em jovens de 15 a 29 anos é o suicídio. A primeira são os traumas. Quer dizer, é grave um jovem em pleno apogeu da sua vida por termos a sua existência de uma forma cruel, de uma forma violenta, que vai levar ao quê? Ao sofrimento da família. Porque o dele ele acha que terminou ali. Mas às vezes ele não queria morrer. Ele queria chamar atenção e não houve um ouvido, não houve alguém que pudesse dar a ele esse suporte. Todos nós que estamos nessa existência, nós temos uma missão, nós temos um prazo, nós temos um tempo. Não cabe a nós interrompermos a nossa vida, tornando-a mais precoce do que foi programado para todos nós. E como bem disse a Tassiane, excelente a aula que ela nos apresentou, os sinais são muito importantes que se percebam, ela disse vários daqueles ali, porque se um suicida, ou pensando nisso, e muita gente pensa, mais do que a gente possa imaginar, 1/4 da população pensa, ou já pensou em algum momento em pôr fim à sua vida. Então, quando a pessoa manifesta uma série de situações ligadas à morte, ou está desleixada, ou está desesperançada, principalmente eu que lido com idosos, quando o idoso mora só e diz que é um fardo para a família, que não adianta mais, que a vida já deu o que tinha, a família tem que ficar realmente, os amigos próximos, e protegendo e cuidando. Como eu disse há pouco, nessa minha experiência, que não foi nada agradável, quando a pessoa ameaçava de se matar, o cuidado era total. Tinha que ficar realmente junto, porque senão tomava-se realmente essa decisão cruel e punha fim
a sua vida. E o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer muita coisa. A professora Tassiana apresentou muito bem o CVV, que isso deve ser realmente um grupo que ajuda muito. Percebendo isso nos amigos, nos colegas, no familiar, procurar realmente uma orientação de um psicólogo, de um psiquiatra, procurar ouvir, não culpar, não fazer falsas promessas, mas ser enfático naquilo que realmente a pessoa precisa ouvir e viver. Eu vou contar uma história, nesse quase encerramento, eu quero encerrar com uma frase. Dentre tantos casos de suicídios que eu atendi, um deles me marcou muito. Eu fui professor de clínica médica da residência da Santa Casa durante muitos anos, e um determinado dia eu estava de plantão e chegou uma moça de aproximadamente uns 26 anos, trazida pelo marido, e ela tinha ingerido mais de 20 comprimidos de clonazepam. Clonazepam é o Rivotril, 2 miligramas, uma dose altíssima, em que realmente o prejuízo podia ser grande. Ela tomou na noite anterior, era uma moça jovem, bonita, tinha 2 filhos, um filho tinha 5 anos e a menina tinha 3 anos. Bom, aí nós atendemos, fizemos ali na emergência tudo que podia ser feito, e ela foi internada e coincidentemente, era meu plantão de internação, ela ficou para mim. Ficou para mim no sentido de paciente. E essa moça, quando ela ficou lúcida, eu fui fazer as visitas costumeiras de manhã e de noite, e quando ela estava lúcida, eu fui visitá-la, e ela estava revoltada, agressiva, de uma forma assim, que disse que ia tentar de novo. Daí ela me contou que ela descobriu que o marido dela tinha uma amante, e o marido tinha dito que gostava da amante. E ela ficou revoltadíssima com aquilo, não é? E no domingo, ela chegou no hospital na terça, no domingo anterior, eles vinham voltando de algum lugar, da praia, se não me engano, e num determinado momento ela abriu a porta do carro e caiu fora do carro, na tentativa de se matar. Aí o marido foi lá, atendeu, escoriações, no domingo. Na terça ela ingeriu essa quantidade de medicamentos. Daí ela tinha dito que já tinha feito a tentativa, a segunda, e ia fazer uma terceira ou quarta, porque ela queria dar fim à vida dela. E aí que entra a intuição do médico, do psicólogo, que tem que saber o que dizer na hora certa e como dizer. E eu sempre digo que nós médicos somos abençoados por Deus para nos dar as palavras no momento certo, como tem que ser. Aí eu falei para ela como que era a vida dela, não? O que você... eu tenho 2 filhos. Você ama seus filhos? Amo. Se você ama tanto, por que você quer se matar? Não, para dar na cara do meu marido, que ele pensa o quê e tal. Mas daí eu falei para ela, veja assim, você vai se matar numa outra vez, tem muitas maneiras de você se matar, e tudo bem. Seu marido, todo mundo vão ficar aborrecidos, seus filhos vão sofrer muito. E quem vai ser a mãe dos seus filhos? A amante do seu marido. Essa pessoa que você odeia. Essa pessoa que você odeia vai ser a mãe, vai ser a pessoa que vai cuidar dos seus filhos. Você vai estar morta. E você aceita isso? Você acha que está correto? Seus filhos abandonados, largados por uma pessoa que não é a mãe deles? Você acha que essa mulher vai cuidar tão bem deles como você cuidaria? Aí ela pensou. Daí ela parou, hesitou, pensou. E eu insisti no tema. No outro dia fui lá, fiz outra visita e reforcei o tema. Essa mulher pensou, pensou e pensou. Passado um mês, ela voltou para a reconsulta e arrumada, bonita, maquiada. Aí disse que tinha tomado a decisão da vida dela, separou-se do marido, ia recomeçar uma vida, ela tinha um trabalho importante e a vida dela seguiu. Essa importância nossa de dizer o que é certo na hora certa é o nosso trabalho, para ajudar todas as pessoas. E nesse meu encerramento, eu quero deixar uma frase que eu considero de muita importância. Falei para os alunos do primeiro período dessa semana e quero deixar para todos que estão assistindo. Você não pode impedir que um pássaro pouse na sua cabeça,
mas você pode impedir que esse pássaro faça um ninho dentro dela. Isso vale para os nossos pensamentos. Você não pode impedir que um pensamento ruim chegue na sua cabeça, mas você pode impedir que esse pensamento crie raízes e um ninho na sua cabeça. Então guardem isso. Se vocês guardarem essa frase, que não vai deixar que um pensamento ruim povoe e faça um ninho na sua cabeça, eu já ganhei a noite. Muito obrigado.